a participação hoje. Gostaria de agradecer ao Tiago de Aragão, CEO da Arco Advice International lá em Washington. Obrigado, Tiago, pela disposição de estar conosco aqui na roda e boa noite. Boa noite, sempre um prazer. Lorival Santana, bom tê-lo de volta aqui à bancada depois da sua breve enfermidade. Bom ter você com a gente, Lorival. Boa noite. Prazer, boa noite. De novo. Obrigado. Thaís, querida, se recuperando. Fez uma falta danada, Lorival, Sim, né? sempre faz. Thaís, e o Caio, meu amigão aqui à esquerda comigo na bancada. Em primeiro lugar, vamos ao vivo. Em 24 horas, Kamala Harris conseguiu o apoio de democratas influentes, arrecadou mais de 80 milhões de dólares para a campanha e já fez ataques contundentes a seu adversário Donald Trump. Nossa correspondente Mariana Giangiacomo está lá na Casa Branca com as últimas informações. Boa noite, Mariana. Oi, Vac, boa noite a todos. Olha, Vac, é realmente impressionante o tanto de apoio que Kamala Harris conseguiu reunir, tanto de integrantes do partido quanto de eleitores mesmo da população. Como você disse, a equipe de campanha arrecadou 81 milhões de dólares em apenas 24 horas e 60% desses doadores são doadores de primeira vez nesse ciclo eleitoral, ou seja, doaram pela primeira vez no ciclo eleitoral agora, depois da desistência de Joe Biden. Então, ela fica muito fortalecida. Um outro número impressionante é que quase 30 mil pessoas, mais de 28 mil pessoas se registraram para trabalhar como voluntárias na campanha de Kamala Harris. Então, ela realmente tem conseguido muito apoio, além desses números, impressionantes de doações de campanha, também de voluntários. Kamala Harris tem conseguido o apoio de integrantes do partido e integrantes influentes. Hoje, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, anunciou o apoio a Kamala Harris. Muitos também congressistas, governadores e até mesmo nomes, Vac, que eram cotados para substituir Joe Biden, como a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, por exemplo, que era uma das principais cotadas para substituir Biden no caso de uma desistência e hoje também declarou apoio a Kamala Harris. Ou seja, fica cada vez mais claro que ela realmente deve ser a candidata do partido. Isso ainda não foi decidido, é um processo. Kamala Harris precisa do apoio de delegados, ela precisa do apoio de pelo menos 1.976 delegados e ela já tem o apoio de mais de 1.200. Esses delegados são aquelas pessoas importantes do partido que acabam certificando, votando no candidato que vai representar o partido nas eleições. E se Kamala Harris, de fato, for a candidata, como tudo está apontando para isso, tudo aponta para esse cenário, então é uma saída muito mais fácil, muito mais descomplicada para os democratas que podem pular o processo de uma convenção aberta, que seria um processo mais complexo, um processo mais burocrático. Então, nesse momento, o cenário é muito favorável para Kamala Harris no Partido Democrata. A gente preparou uma reportagem falando sobre essa segunda-feira, o primeiro dia de Kamala Harris nessa campanha. Vamos conferir. Um dia após despontar como possível candidata à presidência, Kamala Harris viajou de Washington para Delaware, onde está a equipe de campanha. Foi o segundo discurso dela nesta segunda-feira, exaltando novamente o trabalho de Biden ao longo do mandato. Em tom de campanha, fez críticas a Donald Trump. I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Isolado, se recuperando da Covid-19, Joe Biden acompanhou o discurso por telefone. Falou pela primeira vez sobre a desistência da candidatura. I know yesterday's news was surprising and it was hard for you to hear, but it was the right thing to do. What we still need to save this democracy. And Trump is still a danger to the community, is a danger to the nation. Desde que Joe Biden desistiu da candidatura, o apoio a Kamala Harris vem aumentando e conta com nomes influentes do partido, entre eles o de Nancy Pelosi. A ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos disse que o apoio dela é oficial, pessoal e político. O ex-presidente americano Bill Clinton e Hillary Clinton também endossaram a atual vice-presidente dos Estados Unidos e disseram que farão tudo o que puderem para ajudá-la.
A campanha de Kamala Harris se debruça ainda sobre a escolha do vice-presidente, considerada uma decisão crucial a ser tomada em curto prazo e com forte influência na escolha dos eleitores. Os democratas ainda tentam evitar o desgaste na imagem da sigla com a troca do candidato escolhido nas primárias. A ideia é demonstrar união e passar a mensagem de que Biden pensou no partido acima de seus interesses pessoais, o primeiro presidente dos Estados Unidos a desistir de uma reeleição em mais de 5 décadas. Pessoal, se a gente faz, evidentemente, como primeira pergunta para todos nós, quais são as chances de Kamala Harris de derrotar o até aqui favorito Donald Trump, com que tipo de material que a gente pode começar a tentar abordar essa questão? Um levantamento sondando expectativas de agentes do mercado nos Estados Unidos, esse levantamento vê muito fácil a vitória de Donald Trump. Aponta também o crescimento de Kamala, desde o debate da CNN no final de junho. A pesquisa se refere aos últimos 3 meses. Essa linha pontilhada representa o dia do debate presidencial, 27 de junho, entre Trump e Biden. A partir daí, Biden despencou na preferência dos eleitores, enquanto Kamala cresceu. Hoje ela tem 40% de chances. Donald Trump, favorito, teve um pequeno crescimento depois do atentado e aparece com 60% das chances. Agora, se a gente... Isso daí é tudo averigua, digamos, de forma mais subjetiva. Agora, vamos pegar intenções de voto, tais como traduzidas pelo site Real Clear Politics, que é uma das principais ferramentas há uma década já para a cobertura de qualquer eleição americana. Ela pega esse levantamento da Real Clear Politics dizendo para vocês, ela não faz pesquisa, ela compila as pesquisas. E essa compilação feita pelo site, ela traz o republicano com 2 pontos percentuais à frente nas intenções de voto. Trump, 48,2%, contra 46,2% de Kamala Harris. Lembrando que são pesquisas nacionais, a validade delas é um pouquinho contestável. Elas foram realizadas desde o dia 28 de junho, um dia, portanto, depois do debate entre Biden e Trump. O resultado que você vê é uma média das diferentes pesquisas. Agora, as chances dela são uma coisa, o que ela como candidata, Kamala Harris, terá de lidar, o que ela oferece como, digamos, superfície de ataque para os republicanos? Quais são as fragilidades de Joe Biden, da gestão de Joe Biden, da qual ela ainda é vice-presidente e que acabam caindo no ombro dela? Confira. Economia. Mesmo com desemprego e inflação relativamente controlados, a recuperação econômica pós-pandemia tem sido lenta. Os preços dos alimentos subiram 25% desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, pressionando famílias em todo o país e impulsionando o descontentamento generalizado. Na última campanha presidencial, Kamala Harris criticou o corte de impostos da gestão de Donald Trump. Na época, ela defendeu aumentar a taxação sobre heranças dos mais ricos. Imigração. A campanha de Trump vai explorar o fato de que Harris é a pessoa na administração federal responsável pela fronteira. A crise migratória é um dos principais pontos do discurso de Trump. Mensagens semelhantes, associando Harris aos elevados índices de criminalidade no país, também já estão preparadas. Guerras. A insatisfação causada pelo dispêndio de recursos humanos e materiais em guerras no exterior é outro ponto frágil com o qual terá de lidar. Kamala Harris é alinhada a Joe Biden na questão da política externa. Em julho, foi ela quem anunciou que o governo americano faria uma doação de mais de $1,5 bilhão para a Ucrânia. Clima. Os republicanos também miram na lei de redução da inflação, programa do governo Biden, e apoiado por Kamala, que promete injetar mais de $370 bilhões em 10 anos em projetos de transição energética. Trump diz que isso favorece empresas estrangeiras, especialmente da China, e prometeu anular a legislação investindo pesado na exploração de combustíveis fósseis. Tiago, começando por você em Washington, nós estamos pesando aqui 2 grandes focos. O foco nas vulnerabilidades versus o foco no momento político, que não é nada desprezível, em termos, digamos, de
empolgação do Partido Democrata agora com Kamala. Pesa na sua avaliação esses dois focos e você chega ao quê? Pesa porque o Donald Trump ele começou a campanha há uns meses preparado para se defender. Existiam vários processos ocorrendo contra ele e ele sabia que aquilo era o ponto central e seria o ponto central da campanha do Biden. Então, o início da campanha do Trump foi uma campanha que tinha uma dificuldade dos estrategistas de tentar atacar, mas o mais importante era se defender. Agora, num curto espaço de tempo, tudo de bom aconteceu com o Trump. Ele conseguiu não só se livrar de várias dessas acusações, mas ele se saiu muito bem no debate, que é basicamente o debate mortal do Biden. E depois, obviamente, que não é algo bom que aconteceu com ele, mas do ponto de vista eleitoral, o atentado acabou trazendo um ponto positivo. Então, isso faz com que o Trump ele conseguiu partir para cima e atacar pela primeira vez sem nenhum receio de contra-ataque. Essa mudança agora dos democratas trazendo a Kamala Harris não é algo que os republicanos gostariam que acontecesse. Eles prefeririam que o Biden se mantivesse na disputa porque ele era visto como um alvo fácil. Agora, a Kamala Harris ela traz alguns novos alvos para a campanha do Trump, principalmente o aspecto da imigração, mas, por outro lado, ela também vai trazer uma linha de ataque mais qualificada pelo passado dela, como no sistema judiciário da Califórnia, que basicamente ela já alertou o Trump que essa será uma das linhas de ataque por meio do discurso que ela fez hoje mais cedo. Tiago, a gente vai ter bastante chance de voltar a esses aspectos. Lorival, se a gente puder resumir a uma frasezinha curta o que tem sido as táticas eleitorais dos democratas até aqui, elas se caracterizam por escolher um centrista capaz de parecer menos pior do que o Trump para vários segmentos do eleitorado. Com Kamala Harris, essa tática mudou? Mudou, né? Ela está à esquerda do Biden, que é um conservador dentro do espectro do Partido Democrata. Entretanto, o antitrumpismo é uma corrente tão forte nos Estados Unidos, um traço predominante no eleitorado americano, assim como é a rejeição ao Trump e ao Biden. Os democratas se livraram agora desse ônus. E a Kamala Harris, sim, ela terá dificuldade de atrair o voto moderado, que é tão importante nos estados pêndulo, que vai decidir essa eleição. E, por outro lado, ela atrai um voto que foi muito importante para o Biden em 2020, que é o voto feminino, o voto negro e o voto latino e o voto que se cruza com esses negro e latino, que é o de baixa renda. Não há ainda uma pesquisa que demonstre isso que eu estou dizendo, nós vamos ter que comprovar isso. Eu estou falando isso em termos por causa do perfil pessoal dela, né? Filha de imigrantes, filha de negro jamaicano com indiana, aliás, muito bem sucedidos, os dois imigrantes, né? Um professor de economia, outro uma cientista, pesquisadora de saúde, na medicina. E aí ela pode reavivar esse entusiasmo que houve em 2020 pelo Biden e que foi decisivo na eleição de 2020 desses setores do eleitorado. O que nós não sabemos, e aí eu volto então à sua pergunta, é se essa ampliação do eleitorado, digamos, não sei se necessariamente à esquerda, mas essas fatias, e aí a gente pode acrescentar os jovens também, se compensa uma eventual, e aí de novo vamos ter que ver as pesquisas, uma eventual perda de entusiasmo por parte do centro do espectro. Então vai depender também do vice que ela vai escolher. É claro que o vice nunca tem um peso muito grande numa eleição, né? O eleitor e a eleitora miram no cabeça de chapa, né? Ainda mais em se tratando de uma candidata jovem, como é o caso da Kamala. Ela tinha uma importância um pouco maior por causa da idade do Biden. Esse fator é eliminado. Mas, de qualquer maneira, se ela pega um governador popular, como Roy Cooper, da Carolina do Norte, ou o senador Mark Kelly, do Arizona,
que, segundo a apuração da Abby Phillips, da CNN, são os dois favoritos, são os dois preferidos da Kamala Harris. Teria também o Josh Shapiro, da Pensilvânia, e a Gretchen Whitmer, do Michigan, por exemplo. Mas se ela pega uma dessas pessoas que pode trazer um aspecto mais bipartidário, é uma característica de todos esses candidatos que eu mencionei, é mais bipartidário, é mais moderado e tal, pode ser que esses vices ajudem um pouco nisso. Tudo isso que nós estamos falando, nós estamos muito no campo das hipóteses, né, William? Nós estamos no hipótese das especulações. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que nós estamos especulando. Nós estamos querendo prever cenários futuros. Há algo que nos conduz, Lorival, que são os símbolos escolhidos. Lá atrás, o Biden escolheu Kamala Harris como um símbolo. Isso. Depois das primárias. E o Trump acabou de fazer a mesma coisa como Vance, como vice-presidente. Voto feminino para os dois lados, Thaís. Acho que nenhum de nós quatro aqui tem condição de falar na tua presença sobre voto feminino. E aborto é a palavra-chave. William, aí também há uma divisão profunda entre as mulheres e talvez aquelas mulheres que ainda defendem com muita força o direito da mulher, né, o direito sobre o seu corpo, sobre as suas escolhas, sobre a sua carreira, sobre a construção da sua história, né, no Ocidente, também nos Estados Unidos, ainda tem alguma maioria, mas o movimento conservador que envolve mulheres que assumem um discurso da mulher que é submissa ao homem, da mulher que tem que abrir espaço para o homem, que a mulher não tem que estar em situações de tomar decisões que elas reconhecem como decisões do patriarcado ou decisões dos homens. Eu tenho um receio muito grande de quanto isso se mistura com a religião, de qual é a força de convencimento que esse grupo, que eu não acho que é a maioria nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, mas é um grupo que cresce fortemente. Então, até para... Você está falando do grupo conservador. O grupo conservador, okay. Exatamente. E a gente percebe isso na forma como o debate sobre o aborto está sendo levado nos Estados Unidos, também com dedos, também com cuidados, né? A Câmara faz uma defesa do aborto do ponto de vista do direito da mulher, mas é muito transparente a sensibilidade e a forma de mudança desse discurso. Caio, você é um repórter de política, você vê a descrição que o Tiago e o Lorival, e agora a Thaís, a nossa Thaís, com um aspecto específico aí que pega forte em valores morais, religiosos e políticos em vários segmentos dos dois lados do eleitorado. Agora, como tática política, se a gente está aqui entre nós em consenso que os democratas até aqui buscavam uma fórmula que desse ao eleitorado e dizendo, olha, a gente pega afinal tudo que a gente pode do espectro, tudo que está ao nosso alcance. Kamala Harris, não, ela está claramente identificada com um desses lados do espectro dentro do Partido Democrata. Que tal isso aí como tática? Não, William, eu penso que num primeiro momento o efeito é extremamente positivo e todos esses aspectos de questão de voto, e também estou no campo da especulação, com base aqui em experiências presidenciais que eu cubro há 20 anos aqui no Brasil. As questões do voto negro, questões do voto latino, do voto feminino, eles vão vir num segundo momento, né? Acho que só o choque que a candidatura, a eventual, provável candidatura virtual da Kamala Harris faz do campo democrata, já é assim, você já vira a chave completamente no termos de energia, em termos de agenda. Mal comparando, a gente não gosta muito de ficar fazendo comparação com o futebol, mas assim, você trocou um técnico e o técnico começa a ganhar, já muda o humor, já muda a agenda, já estimula todo mundo, já vira a chave. Porque eu acho que eles, muito embora ela tenha dado alguns sinais da mudança na estratégia, principalmente no segundo discurso, né, que foi agora à noite, de fazer essa coisa lei e ordem, né, contra o outro lado, que é multi-investigado, que é o Trump, e dar algum sinal de onde ela pretende levar, para além dessas questões étnicas, raciais que a gente está tratando. Mas só o choque que dá de energia, de virar a chave, de trazer uma agenda positiva, isso já tem um efeito que eu ousaria dizer que nessa diferença das médias de um ponto, né? Que acho que a média nacional é importante. Nas médias dos estados que definem, o Trump está bem na frente. Mas ainda. É um ponto, né? É um ponto a mais que ela tem em relação ao Biden, né? Na distância
em relação ao Trump. Isso já pode ser medido, já sugeriria que pode ser medido pelo choque de energia e a virada de chave. Sai de uma campanha derrotada, pessimista, andando em círculos e passa para o ataque. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que isso se dá no quadro mais abrangente da eleição americana. O que esse drama eleitoral americano começa a, digamos, alterar ou não formas de comportamento?